Durante muito tempo, o ensino baseou-se no paradigma do professor ensinando para alunos sentados, enfileirados, em sala de aula. E eu peguei isso durante o meu antigo curso primário, durante o meu antigo curso ginasial, durante o meu antigo curso colegial, mas hoje isso persiste no ensino fundamental, no ensino médio e também no ensino superior, que repete esse paradigma. O professor estuda, o professor conhece, o professor ensina, transmitindo esse conhecimento que ele domina, e os alunos ouvem. Os alunos tentam apreender esse conhecimento passado pelo professor. E tudo isso acontece na chamada sala de aula. Nesse paradigma, que já vem de há longo tempo e que vai se consolidar no século XIX, quando as escolas começam a formar os sistemas públicos de ensino, nesse paradigma, o professor detém o conhecimento. Ele estuda, ele possui uma formação acadêmica que propicia a ele ser o conhecedor daquele tema. Então ele é o detentor do conhecimento, da matemática, da língua portuguesa, da biologia, da história e assim por diante. E nesse paradigma não são consideradas as diferenças existenciais entre os alunos. Ou seja, não se leva em consideração o ritmo de aprendizagem de cada aluno, as diferenças socioculturais entre os alunos e assim por diante. As individualidades e personalidades dos alunos não entram nesse sistema. Então, o professor ensina sempre do mesmo jeito, os exemplos e os exercícios são os mesmos para todos, as provas são formatadas do mesmo jeito para todos e se requer de todos aquela mesma média para passar de ano. É um ensino massificado, que não leva em consideração as individualidades dos educandos. Mas hoje, que já estamos no século XXI, há a exigência da mudança desse paradigma. Não é mais possível mantermos uma sala onde os alunos sentam em fileiras e o professor em pé à frente deles só fica ensinando, ensinando e ensinando. Hoje, na dinâmica da sociedade humana, na dinâmica da comunicação de massa e uma comunicação interativa, precisamos implantar então o paradigma do aluno ser responsável pela sua aprendizagem e o professor ser o orientador da caminhada do aluno na sua própria aprendizagem. Portanto, no novo paradigma, o professor deixa de dar aula, ele deixa de ensinar, ele passa a orientar, esclarecer, acompanhar, ele passa a trocar ideias, conhecimentos e informações, permitindo que o aluno, tanto individualmente quanto no trabalho em grupo, pesquise, debata, questione,
realize e, de fato, consiga conquistar esse conhecimento. O novo paradigma coloca o professor e o aluno ao mesmo tempo ensinando e aprendendo, aprendendo e ensinando. Porque o professor é um ser humano e o aluno também é um ser humano. E ambos têm conhecimentos. E hoje, em que livros, internet, redes sociais, centros culturais, museus e assim por diante estão acessíveis a praticamente todos, é muito mais fácil adquirir conhecimento. As novas gerações já não são tão dependentes de um professor dando aula. Por isso que o sistema precisa ser modificado. Vamos deixar esse paradigma do ensinar para trás, substituindo-o pelo paradigma da aprendizagem. Professor e aluno interagindo. Mas, para realizarmos essa mudança, é necessário transformarmos os cursos de formação para o magistério. Porque os nossos atuais cursos preparam o futuro professor para ensinar, para dar aula. Portanto, os cursos superiores de formação precisam mudar a sua filosofia, precisam mudar a sua visão sobre a educação e precisam começar, então, a preparar o futuro professor para ser um orientador que vá para o campo da aprendizagem e não para o campo da ensinagem. E nesse novo paradigma é muito importante ressaltar o relacionamento interpessoal, o relacionamento entre professor e aluno, aluno e professor, o relacionamento professor, aluno e pais. Porque a escola é formada por pessoas. E essas pessoas têm valores, visões, ideias, ideais, sonhos e assim por diante. Há que haver interação para o enriquecimento do processo educacional. Por isso o professor tem que sair do tablado ou do pedestal. Não adianta mais ficar ensinando e cobrar dos alunos memorização desses ensinos numa prova que, em verdade, nada avalia. Nós não precisamos mais dessa escola. A sua filosofia, a sua metodologia, a didática, a prática de ensino, tudo precisa mudar para estabelecermos o novo paradigma, onde ensinamos aprendendo. E, portanto, todos juntos nesse processo, vamos fazer uma nova escola. A escola que, de fato, vai formar e realizar a formação do ser humano é a grande finalidade da escola, que vai se aliar à família, às demais instituições sociais, e aí teremos uma educação integral do ser integral que todos nós somos. É uma utopia pensar nesse novo paradigma? Em absoluto, porque já temos diversas experiências, Brasil e mundo afora, em relação a isso. Mas é preciso ter a vontade de fazer, rompendo os grilhões que nos prendem ainda ao velho paradigma do eu ensino e você dá um jeito de aprender.